1 Coríntios capítulo 15, todos encontraram, sim ou não? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, hoje iniciando essa nova série, chamando aqui de Foi por Você. Quero meditar nesse texto, olhando aqui para a palavra de Deus de uma forma, cada versículo, trazendo o que a palavra de Deus nos ensina aqui nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Fecha os teus olhos mais uma vez. Senhor, diante da tua palavra, nós queremos nos submeter e pedir que o teu Espírito Santo encontre liberdade no nosso coração, Pai, para que possamos ouvir a tua voz, a voz pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. O tema que eu quero dar nesse texto para nós é: Deus tem um plano maior. Eu sei que você tem muitos planos na sua vida, você é uma pessoa muito inteligente, muito esforçada, tem feito muita coisa para Deus, para a sua vida, mas eu quero te afirmar hoje que Deus tem um plano maior. A vida de um cristão, de um ser humano que crê em Deus, do ser humano que Deus criou, ela vai muito além de nascer, trabalhar, comer, morrer. A vida é muito além disso, de ter problema. Tem gente que vive nos seus problemas, tanto problema que eu tenho, ele não enxerga além dos problemas. A gente vive como se fosse uma pessoa que não acredita num ser criador todo-poderoso. Mas hoje eu quero olhar para esse texto com vocês e te afirmar: Deus tem um plano maior para a sua vida, para a sua família, para a sua história, para a humanidade. Deus tem um plano maior. Ele tem algo a fazer nas nossas vidas. Você está preparado? Amém? A gente não tem muito esse costume, mas eu queria que você falasse para a pessoa do seu lado: Deus tem um plano maior para a sua vida. Amém? Nós sabemos, né, e vamos apenas relembrar, que a Páscoa, a palavra Páscoa no hebraico lá, ela significa a passagem que aconteceu da libertação do povo de Israel do Egito, não é isso? Então a Páscoa, na verdade, refere-se a esse momento quando o povo de Israel foi tirado ali da escravidão do Egito. E por isso o significado dessa palavra, onde eles comeram ali os pães asmos com rapidez, né? Porque eles precisavam avançar, porque o exército do Egito estava vindo. Então se refere à história judaica. Na verdade, a Páscoa é um referencial histórico na vida da nação de Israel. Isso, quando chegando em Jesus, ele vai trazer um simbolismo que Jesus é o nosso libertador. Ele é que veio nos libertar do mundo, Ele é que veio nos libertar de nós mesmos, Ele é que veio nos libertar de uma vida sem o Criador, Ele é que veio nos libertar, Ele é o nosso libertador. E quando a gente fala mundo, não estou dizendo o mundo, né, do planeta onde a gente vive, muitas vezes o mundo, o sistema de nós mesmos, a natureza que nós vivemos. Jesus é esse libertador. E o símbolo não é mais aqueles pães asmos, mas o símbolo está aqui diante de nós. O pão e o cálice, que representam o corpo e o sangue de Jesus, que foi oferecido e derramado por você. Mas eu não posso me deter em informações. Jesus fez isso, e nós vamos olhar esse texto e meditar, mas eu deixo uma pergunta para você: se Jesus já fez tudo isso, fez tudo por você, o que é que você precisa fazer? Se Ele morreu no meu lugar, para me libertar,
para me dar salvação, para me perdoar, para me ajudar a enfrentar minhas fraquezas, para me ajudar a enfrentar meus problemas, para me dar vida eterna, se Ele fez isso por mim, sem eu pedir, sem eu merecer, se Ele já fez tudo, o que eu preciso fazer? Amém? Está aí. Deus tem um plano maior. Nós precisamos viver o plano de Deus. Amém? O plano de Deus. De que forma nós vamos conseguir viver o plano de Deus? Através do Evangelho. O versículo 1 que nós lemos diz assim: o Evangelho que anunciei. As traduções diz que preguei. E muitas vezes pode passar uma ideia de informação. Eu trago uma pergunta para você. Você já conheceu o Evangelho? Conheceu o Evangelho? Ou apenas ouviu informações bíblicas? Gente, eu tenho me assustado com a quantidade de pessoas que têm tanto conhecimento e informações bíblicas. Vocês não sabem o que é que durante a semana, sábado à noite, dias de semana à noite, o que passa de morador de rua, pessoa drogada no crack, que cita a Bíblia. Outro dia, essa semana, eu estava aqui na calçada, chegou um já falando de Bíblia comigo. E aí eu quero perguntar, você já conheceu o Evangelho? Conhecer o Evangelho. Seja o Evangelho que vos anunciei, ou seja, ele tornou conhecido para mim. Não é uma informação que eu tenho. Por exemplo, eu posso ter uma informação do Anderson. O Anderson é esse cara bonito, galã, boa pinta, muito educado aqui. Agora, se você perguntar para a querida esposa dele, quem sabe ela vai ter muitas outras informações, porque ela conhece bem o Anderson. Dá para entender mais ou menos? Nenhum exemplo é tão perfeito, né? Mas ter informação bíblica não significa que eu tenho conhecido o Evangelho, ou seja, o Evangelho se tornou conhecido dentro de mim, ele faz parte de mim, ele foi revelado a mim. Vocês se lembram quando Pedro fala com Jesus, Jesus perguntando, quem você acha que eu sou? Muitas pessoas falaram ali alguma coisa, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que é que Jesus responde para ele? Isso não veio de você. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, que o Evangelho se tornou conhecido. Para eu viver o plano de Deus para a minha vida, eu preciso conhecer o Evangelho. Tem muita gente falando um monte de besteira, falando besteira de religião, de igreja, ele não entende o que é o Evangelho. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa, e ele citou tantas coisas religiosas, tantas coisas, que eu não sei nem como é que ele consegue viver com a cabeça daquele jeito. Eu falei, vamos tentar deixar tudo isso aqui, eu só queria te falar de uma coisa. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Para que você se crucifica com tantas essas coisas? Está tão confuso, tanto sofrimento é esse? Ele fez tudo por você. É isso que o Evangelho nos anuncia. Amém, gente? E aí, continuando, o versículo 1 ainda, ele diz, o Evangelho que vos anunciei, que vocês receberam. Uma outra pergunta, qual foi a sua decisão para com o Evangelho? Se você tem ouvido, ou se melhor, se você conheceu o Evangelho, se o Evangelho se tornou conhecido para você, você tem entendido a história humana, que todo ser humano está separado de Deus, que ele precisa ser reconciliado com Deus, que ele precisa viver a vontade de Deus. Se você tem entendido isso, se você tem ouvido o Evangelho, eu te pergunto, qual a sua decisão para com o Evangelho? Porque não é possível uma pessoa ter contato com o Evangelho e não ter que tomar uma decisão. Quando eu estou diante do Evangelho, diante do próprio Criador, eu tenho que tomar uma decisão com a minha vida. Ou eu digo não a Ele, ou eu digo sim a Ele. O Evangelho me confronta, o Evangelho me coloca diante de uma situação. Diz o texto aqui que eles receberam, os corintianos dessa época eram gente boa, não eram como os de hoje. Eles receberam o Evangelho. E eu, qual tem sido a minha decisão para com o Evangelho? Eu recebi o Evangelho, ou tenho negado o Evangelho? Tranquilo. Tem gente que fica preocupada assim, eu nem vou na igreja, vai que eles querem me converter. Querido, não se preocupa com isso, ninguém pode fazer isso. Mesmo batizando você criança, fazendo aquilo, não vai adiantar, é tua decisão. Mas olha, qual é a sua decisão para com o Evangelho? Você não pode sair daqui nessa noite sem tomar uma decisão. Que seja talvez, não sei, não, sim, mas você tem que tomar sua decisão. Não seja levado por movimentos, por teorias, por religiões. Amém? Continuando o versículo, ele diz, vocês receberam e estão firmes.
E aí eu te pergunto também, qual a sua postura atual para com o Evangelho? Porque acontece o seguinte, às vezes a pessoa lá num tempo atrás, um dia ela se entregou a Jesus, quem sabe ela até se batizou, mas você sabe como é que é a vida, se a gente não regar, se a gente não permanecer firme, a gente pode vacilar, todo mundo está sujeito a isso. E aí o que acontece é o seguinte, a pessoa se afasta, ela sai de casa, ela não tem mais relacionamento com Deus, uns com os outros, mas ela ainda acha, por alguma fantasia e ilusão na cabeça dela, que ela continua com Deus. Mas na verdade ela se afastou de Deus. E o texto aqui nos mostra que vocês receberam e estão firmes. Uma característica para você conhecer uma pessoa, se ela recebeu o Evangelho, é a postura de vida que ela tem. Se ela está firme ou não. Tem gente que não consegue, né, permanecer. Talvez não. Isso mostra, como diz lá na parábola do semeador, é uma pessoa, o seu coraçãozinho ainda é como aquela terra em espinhos, que quando dá um problema, você se afasta. Ou então aquela terra, aquele terreno mais pedregoso, não é isso? Que a palavra cai, você concorda, diz amém, se entrega, mas não tem muita profundidade. Tem que ser sincero, o Evangelho de Jesus, ele requer de nós uma decisão, ou uma entrega total, ou é total, ou não estou no Senhor. Não dá para eu ficar meio lá, meio cá, como dizem umas brincadeiras aí, fala do crente Raimundo, né? Apesar que eu não gosto nem de ser crente, porque crente até o diabo é, né? Crente estremece. Mas enfim, tem algumas pessoas meio Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Né? A questão, querido, que a sua firmeza está mostrando como o Evangelho está em você. Seja sincero. Que se eu recebi o Evangelho, o texto mostra o seguinte, eu estarei firme. Quem tem um contato com o Evangelho vai permanecer firme, porque o Evangelho me leva a perseverar. Aquele que recebe a boa palavra, é um bom coração, uma boa terra, será impactado pela palavra de Deus, e nada vai nos abalar, nada vai mudar a nossa direção. Amém? Continuando, Deus tem um plano maior através do Evangelho. É aqui que a gente vai viver esse plano maior de Deus. Aí o versículo 2 diz o seguinte, pelo qual são salvos. Coloquei um pensamento aqui, não se chega a Deus por teorias, religiões, mas somente pelo Evangelho. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus está dizendo o Evangelho que vos anunciei, que vocês receberam, e pelo meio de qual são salvos. Mas Léo, eu faço parte de um grupo muito legal. Ok, só que a palavra de Deus está dizendo que eu sou salvo por meio de quem? Daquela boa teoria, daquela boa palestra, ou por meio do Evangelho? Pode ser o mais simples, mas é o Evangelho. Não se chega a Deus por nada, a não ser pelo Evangelho de Cristo. Essa é a palavra do Senhor. Pelo meio do qual vocês são salvos. E aí ele diz, de que forma vocês podem garantir essa salvação? Desde que se apeguem. A minha firmeza, como eu estou me apegando ao Evangelho, isso está demonstrando se eu estou no Evangelho ou não. Se já recebeu o Evangelho, precisa continuar firme. Como nós vimos domingo passado, falando de superação, ninguém aqui desanima, né? Ninguém tem esses problemas, então a gente não vai falar isso novamente. Então, eu só quero lembrar você, continue firme. E se vocês estão aqui, é porque estão sendo perseverantes, estão firmes, sim ou não? Se a gente está aqui, porque eu estou sendo perseverante. Porque fala a verdade, tem dia que não dá vontade. Tem dia que não dá vontade de perseverar, não dá vontade de buscar. Tem dia que se cansa do irmão. Tem dia que cai nas ciladas do mundo, nas teorias que vão falando com a gente. E você vai sendo levado por essas correntezas. Mas eu quero te falar hoje, permaneça firme. O Evangelho que você recebeu, você precisa continuar firme nele, perseverante nele. Amém? Se não acontecer isso, diz o texto que nós seremos mais um com fé em vão. Sabia que tem fé em vão? Fé sem propósito? É tanto que Tiago fala que os demônios creem e estremecem. Para que a fé de vocês não seja em vão, não seja sem propósito. Ou seja, é a fé naquele sentido de assim, vamos fazer uma fezinha, vai dar tudo certo. Isso também é fé, a fé geral, né? Vai dar tudo certo. A pessoa fala assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas você está falando a fé em nome de Deus, na palavra de Deus, ou nesse sentido de vai dar tudo certo, de ânimo?
O que o texto da palavra de Deus está nos dizendo é que, se eu não permaneço firme no Senhor, a minha fé foi em vão. Não seja mais um de fé em vão, que não sabe o que está fazendo, que não tem uma causa, que não entendeu ainda por que está aqui, que não entendeu o plano de Deus para a sua vida. Estão entendendo, sim ou não? Amém ou não amém? Concorda ou sem corda? Concorda? Continuando, nós precisamos viver o plano de Deus para nós, através do Evangelho. Versículo 3 e 4 nos apresenta mais informações, e aí o apóstolo Paulo diz assim: o que lhes transmiti. Falando ainda do Evangelho, perceba bem o seguinte: você recebeu o Evangelho ou a interpretação de uma religião, de um homem? Porque, gente, está cheio de interpretação, e tem gente até que fica assim, mas é complicado ler a Bíblia, porque cada um fala uma coisa. Não é complicado. A história bíblica, a história dos seguidores de Cristo, tem mais de 2000 anos que caminham em unidade. Já tentaram queimar a Bíblia, já queimaram Bíblia por todos os lugares, já queimaram cristãos por todos os lugares, e mesmo assim, pessoas e mais pessoas continuam firmes nesse Deus invisível, mas real. Mas tem algumas pessoas que se enfraquecem. Mas amém, eu quero te chamar para o Evangelho. Você está olhando para interpretações humanas, teorias humanas, está enchendo a tua cabeça, teu cérebro, com coisas humanas. Deixa o Evangelho se tornar conhecido, deixa o Evangelho te tocar, deixa a palavra de Deus, que é viva e eficaz, produzir em você nova vida, novo nascimento, restauração. O Evangelho faz isso naturalmente. E é isso que a palavra de Deus está dizendo, o apóstolo Paulo aqui: eu transmiti para vocês esse Evangelho. Não estou falando algo de mim, o que eu acho, estou dizendo o que o Evangelho diz. E aí ele continua mais: e isso foi o que eu recebi. Eu vou dizer para você que quem não tem o Evangelho, não tem o que oferecer. Como é que se oferece o Evangelho se não tem o Evangelho? Tem alguns grupos que dizem o Evangelho segundo fulano de tal, o Evangelho segundo fulano de tal. Eu não tenho que seguir o Evangelho segundo fulano de ninguém. Eu tenho que seguir a palavra de Deus que está aqui na nossa mão. Amém? Como saber então, Léo? Vou te dar mais alguma informação. Só é o Evangelho de Cristo, só é o Evangelho se houver o Cristo morto, ressuscitado por seus pecados. Versículo 3 e 4, versículo 4. Só é Evangelho, como eu ter certeza que o que eu estou ouvindo aqui hoje não é uma palavrinha do Léo, não é uma questão religiosa. Só é Evangelho se houver o Cristo. É o Cristo que está sendo anunciado, o Cristo que morreu. Tem até algumas igrejas, religião, que até aceita que ele morreu, mas elas perderam a ideia de que ele ressuscitou. Morreu, ressuscitou, e pelo quê? Pelos meus pecados. A sociedade moderna está tentando tirar o pecado da nossa história. Não, o pecado não existe. Essa questão de moral, isso é relativo. Só é Evangelho se houver o Cristo morto, ressuscitado por seus pecados. Amém? Toda pessoa que lida com o Evangelho de Cristo precisa olhar para ela mesma, precisa olhar para a sua vida, precisa se entregar ao Senhor. Se você quer tirar o pecado da sua vida, quer tirar essa ideia de que você não erra, você está tirando o Evangelho de você. Por melhor que você seja, por mais perfeito que você seja, você continua sendo uma pessoa errante. Outra característica que o texto nos aponta: só é o Evangelho se for conforme a Escritura Sagrada. No versículo 4 ele fala por 2 vezes: segundo a Escritura. Foi isso que eu anunciei. Segundo a Escritura. E me desculpe a falsa modéstia, se você achar assim, mas aqui na Filadélfia nós prezamos pela palavra de Deus. Amém? Nós queremos a vida, queremos a ajuda de Deus, temos fé, cremos no poder de Deus, mas nunca indo além daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Queremos andar com Deus dentro do Evangelho, até mesmo porque não tem como viver o plano de Deus se não for pelo Evangelho do Senhor. Quero te animar hoje, te motivar hoje a olhar para si mesmo, ter coragem de olhar para o pecado da humanidade, quem sabe para os seus próprios pecados, e deixar que o Evangelho seja hoje um poder curador na sua vida. Olhar para a Escritura,
não seguir homens, não seguir teorias, mas olhar o que a Escritura diz e deixar que o Espírito Santo revele a você, ilumine, abra a tua mente para mostrar, para te dar a fé, para te iluminar no verdadeiro conhecimento da Escritura Sagrada. Amém, querido? Se Jesus já fez tudo por você, o que você precisa fazer então? Viver o plano de Deus através do Evangelho. Amém? Continuando, nós precisamos viver o plano de Deus através da Escritura. Está aí na sua Bíblia, nos versículos 5 ao 8, aparecem alguns detalhes interessantes. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus morreu, ressuscitou e ele apareceu. Apareceu aos 12, apareceu a mais de 500 irmãos e apareceu por último a ele. O que eu tiro de lição aqui? Que a motivação ou a causa, aquilo que motiva a minha fé, é a revelação do Cristo a mim. Falei antes aqui de Pedro. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz: quem está mostrando isso para você é o Espírito Santo. Isso não vem de homens. Se você está aqui, você nem sabe, mas o Espírito Santo está agindo na tua vida, ele está te incomodando. Ele já está agindo na sua vida e você nem sabe. Você pensa que está fugindo de Deus e Deus está movendo terra e céu para te alcançar, porque Deus te amou tanto, tanto, que deu tudo por você. Será que a gente consegue entender isso? Deus está movendo terra e céu para te alcançar, para abrir tua mente, para tocar no teu coração, para poder te abraçar e dizer: vem, filho. Eu sei que existem muitos empecilhos acadêmicos, empecilhos religiosos, empecilhos morais, porque tem gente que diz assim: olha como é que eu estou, não tem jeito para a minha vida, mas eu quero te falar que tem jeito, porque Jesus venceu todas as coisas. O que motiva a minha fé é a revelação do Cristo. Ele se revelou a mim, eu encontrei, eu enxerguei pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que agiu na minha vida. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração hoje, amém? Deixa o Espírito Santo, eu sei que a palavra de Deus está falando ao teu coração, eu sei que o Espírito Santo está incomodando o teu coração, e não é por mim, é pela graça dele, é porque ele te ama demais, e ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história, ele quer te alcançar. A motivação da minha fé é a revelação do Cristo, e aí eu digo mais: não dá para negar o que você experimentou. Gente, não dá para negar aquilo que você experimentou. Aqueles discípulos viram Jesus. Aí você vai dizer: mas eu não vi. Eu vi. Você não viu ainda? Então quem sabe você não teve o Evangelho. Eu era uma pessoa tão chata, que você nem imagina. Você acha que eu sou chato hoje? Eu odiava tudo que você falar de religiosidade. Depois você vai entender, eu continuo dizendo que eu não acredito e não sigo religião. Eu passava em frente de igrejas, eu jogava pedra, eu cuspia, eu xingava. Pessoa seguia qualquer coisa, eu queria distância dela. Nunca li nada que você quer pensar, nada. Quando criança fui levado à igreja, porque era criança e a mãe leva. Depois dos 8 para cá já virei um rebelde. 8 anos de idade. Com 11 anos de idade eu já estava cantando na noite. Com 13 anos de idade, eu já era cantor de banda, usava droga e ninguém me dominava. Pensa num trenzinho terrível, né? Um capetinha daquele. 13 anos de idade. Oh, meu Deus, meu pai e minha mãe foram anjos do céu mesmo. Porque para ter paciência com aquilo. Mas, irmãos, no ano de 97, eu estava prestes a ir para Salvador. Vocês já conhecem, alguns já conhecem um pouco da minha história. Eu estava prestes para ir para Salvador, para ir para a capital, seguir minha carreira. E eu estava tão ansioso com aquilo, que eu saí das bandas da cidade que eu estava, e fiquei ali parado por 2 meses. E eu não sabia que esse Deus Criador me amava tanto assim, e Ele estava armando para me pegar. E aí eu dentro de casa, apesar de eu levar alegria para as pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito caseira, mas também muito depressiva. A morte falava aos meus ouvidos o tempo todo, pensava em suicídio tantas vezes. Usava droga praticamente todos os dias. E um dia, sabe o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia da minha mãe, escondido, porque senão ela ia falar: esse menino está endoidando. Fica me xingando, falando contra a religião, e agora
Eu peguei a Bíblia da minha mãe, escondido, me tranquei no quarto e comecei a ler. Você não me pergunta o que eu entendi, que eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu saía com os mesmos amigos, que usava droga. E eu começava a olhar para aquilo e começava a questionar. Eu dizia, eu não sei por que isso, eu não quero. E eles não podiam falar que era religião, como tem algumas pessoas muito inteligentes que falam, fizeram lavar e celebrar na tua cabeça, né? Eu não ia em lugar nenhum. Eu não tinha contato com ninguém, de nenhuma religião, de nada. Foi assim que Deus começou a quebrar barreiras em mim. E eu não estou dizendo que a minha história é melhor que a tua, porque Deus também já fez na sua vida, eu tenho certeza. E quem sabe Ele está fazendo na vida de pessoas aqui hoje. Deus usa qualquer meio, todos os meios para nos tocar. Ele quer nos alcançar, Ele quer mudar a nossa história. Ele está dando oportunidade para que você enxergue, para que você experimente dEle. E eu quero te animar, te pedir, dê lugar a Deus na sua vida. Não resista, simplesmente não tenha medo, Ele não vai te fazer nenhum mal. E ali o Senhor começou a me alcançar, e eu saía. Essa foi a primeira fase da minha conversão, eu digo. E ali começou a minha história. Deus vai usar meios, de todos os meios, para te alcançar, porque Ele quer te alcançar. Amém? Se eu pedisse pessoas aqui para testemunhar como foi, por que você está buscando a Deus, com certeza cada um tem uma história linda e marcante, porque Deus está agindo para nos alcançar. Deus está operando de todas as formas para nos alcançar. Como nós colocamos como pensamento, se Jesus já fez tudo por mim, por que Ele não vai me ajudar nesse problema? Por que Ele não vai me ajudar nessa dificuldade? Ele está com você, Ele está com você. Apenas se renda, apenas confie, apenas permaneça firme. Me permita citar 2 exemplos, e o texto está aqui. Se você quiser ler com a gente, 1, 2, 3. Como assim, Léo? Então, eu vou ter essa fé. Eu vou entender esse evangelho através da Escritura. Olha o que o texto diz. A fé vem por ouvir a mensagem. Qual mensagem? A mensagem pela palavra de Cristo. Não é a mensagem do pregador fulano, do apóstolo, não sei quem. A mensagem da palavra de Cristo, que é o evangelho. Quanto mais você ouve o evangelho, a fé salvífica, a fé que salva, a fé de Deus de fato, vai brotando em teu coração. Deus vai abrindo o teu entendimento espiritual para te mostrar qual é o plano dele para a tua vida. Ele vai quebrando barreiras morais, religiosas, científicas, qualquer barreira que tenta impedir você de andar com o Pai, o Deus de amor, que Ele morreu e ressuscitou por você. E isso, quando você ouve a palavra de Cristo, isso é quebrado. E você está aqui ouvindo a palavra de Deus hoje, e Deus está quebrando barreiras na sua vida. Outro texto, 1 João 2, 3, eu pedi vocês para ler novamente. 1, 2, 3. Como que eu sei se eu estou tendo fé? Olha. Mas eu sou lá da igreja Filadélfia. Eu não estou perguntando se você frequenta ou é membro da igreja Batista Filadélfia. Quero te perguntar, sabemos que o conhecemos? Precisa explicar esse versículo, gente? Se obedecemos. Aí você pode pensar assim de forma bem pessimista, com a autoestima lá embaixo. Então eu não vou, não tem jeito para mim. Porque como está a minha vida? Então eu vou me embora agora. Não é assim? Não. Sabe por quê? Porque Ele morreu por nossos pecados. A pergunta que nós temos que fazer, o que nós precisamos pensar é o seguinte: eu quero andar com Deus ou não quero? Porque você pode pegar uma pessoa perfeita, mas ela diz, eu não quero andar com Jesus. Certo? Agora você pega uma pessoa que não é perfeita, quem sabe você olha para ela e diz assim, esse aqui não tem jeito. Mas lá dentro dela, por causa do poder da palavra de Deus, nasce fé. Ela diz, eu sei, Senhor, que Tu podes me dar vida eterna. Eu sei que Tu és a esperança. Eu quero andar contigo. Você não dá nada por ela. A sociedade não dá nada por ela. Mas sabe o que acontece? Essa pessoa se levanta e não há impedimento que trave essa pessoa. E quando você olha para a vida daquela pessoa, está totalmente transformada. E é por isso que a gente se assusta muitas vezes. Porque a gente julga pelo ponto de vista religioso. Essa pessoa não pode, isso não pode. Quem somos nós para fazer isso? Olha, cria no teu coração o desejo. Eu quero mais do Senhor. Eu quero te obedecer, Senhor. Quantas vezes eu faço essa oração na minha vida? Senhor, eu me rendo.
Como Jesus próprio fez, eu não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Amém, querido? Viva o plano de Deus através da Escritura, através do Evangelho, através da Escritura. E mais, para terminar, nós precisamos viver o plano de Deus através da graça. Os versículos 9 e 11 que nós lemos aqui, nos ensina mais algumas questões importantes. Diz assim o texto, o apóstolo Paulo vai dizer que nem sequer mereço. Veja bem, ele não está falando então, que ele era pior do que os outros apóstolos, mas ele se reconhece diante de Deus, sabe por quê? Porque o contato com a graça, com o favor imerecido, com o amor de Deus, o contato com a graça te faz reconhecer que não é merecedor. Me desculpe, segura na sua cadeira. Se você está aqui e você tem essa ideia, mas eu mereço tudo, eu quero te afirmar, você precisa encontrar com a graça de Deus hoje. Porque o contrato com a graça de Deus me faz reconhecer que eu não sou merecedor. Nenhum de nós merecíamos, mas Ele quis se doar por nós, Ele quis nos amar, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos levantar e Ele quer viver eternamente conosco. Às vezes tem umas pessoas que eu dou até risada com elas, porque elas chegam assim e falam, eu não vou mais na igreja porque eu não sou digno. Eu falo, ainda bem que você percebeu isso, mas você tinha que perceber antes, você nunca foi digno. Agora pode vir, que agora você pode vir para valer, porque você entendeu que você não é digno, antes você não devia vir. O contato com a graça me faz reconhecer que eu não sou digno, que eu não mereço, gente. Amém? Que mais? O contato com a graça te faz reconhecer seus atos. Apóstolo Paulo diz, sabe por que eu não mereço? Porque eu persegui a igreja. Ele olha para a vida dele e diz, olha como eu estava vivendo. Deixa eu te perguntar do fundo do coração, como é que está a sua vida hoje? De verdade. Sua esperança, foi lida aqui sobre esperança. Você está vivendo com esperança ou sem esperança como qualquer pessoa que não crer em Deus? Seus relacionamentos, feridos, machucados, cônjuges, namoros, relacionamentos na empresa, meu Deus, tanta complicação, tanto sofrimento. Gente, como é que está a tua fé? Teu ânimo? Como é que está você mesmo? Quando você olha para você, tem gente que nem se ama, nada presta na vida dela, porque dentro dela está um buraco grande, está machucado. E eu quero te perguntar, deixa o contato com a graça de Deus hoje te fazer olhar para seus próprios atos. Às vezes a gente está revoltado com tudo, sabe? Tudo não presta. Tudo ao nosso redor não presta. Nada presta. E às vezes você acha assim, olha, essa pessoa tá maluca. Mas na verdade ela está muito ferida. Ela não consegue olhar para si mesma. Olha para tudo menos para si mesma. Quando a gente olha para a graça de Deus, a gente aprende a olhar mais para nós. A gente aprende a olhar para os nossos atos. O outro, ele vai aprender. Se for possível, se Deus quiser te usar, vai te usar para ajudar aquela pessoa. Mas o contato com a graça de Deus me faz olhar para os meus atos. Como eu estou? Você está firme? Você tem certeza da sua salvação? Você está firme em Jesus? Como está a tua vida, a tua esperança, teus relacionamentos? Amém, pessoal? A graça te faz reconhecer que não é o que é, somente por seus méritos. Eu sei que você é bonitão, galã, homem de Deus, mulher de Deus, muito esforçada e esforçada, mas eu quero te falar, você é o que é, não é por seus próprios méritos. Deus tem te abençoado. Quem sabe você não tem reconhecido o que Deus tem feito na tua vida, mas Ele tem cuidado de você, tem te levado a avançar. Porque tem pessoas que elas dizem assim, eu não tenho problema, então eu não preciso de Deus. Nós vimos testemunho na quinta aqui, eu não estou aqui por um problema, eu estou aqui porque eu quero Deus. Maravilhoso, né? E o Lucas tinha falado, eu nunca ouvi alguém me falar que não foi na igreja por causa de algum problema. Aí você estava falando ali, ele falou, eu falei que eu nunca tinha ouvido, acabei de ouvir agora. Mas também é verdade que são tantos os problemas, que tem pessoas que estão num emaranhado de problemas. Mas eu quero te falar o seguinte, calma. Não é por seus méritos. Se a situação está difícil, se você não está conseguindo andar com Deus, deixa que a graça te levante. Deixa que a graça de Deus trabalhe em você. Apóstolo Paulo está dizendo, eu não sou o que sou, por meus próprios méritos, é pela graça de Deus. É a graça dele que operou em mim. Se ele foi um perseguidor da igreja, e Deus fez dele o que fez, por que ele não vai fazer de nós?
Deixa Deus trabalhar nos seus relacionamentos, deixa Deus trabalhar na tua casa, deixa Deus trabalhar com teus filhos, deixa Deus trabalhar na vida financeira, deixa Deus trabalhar na sua vida emocional, deixa Deus te restaurar por completo, amém? Não é por nossos méritos, é a ação graciosa de Deus em nossas vidas. O quanto é o trabalho, você trabalha pelo Evangelho, revela o quanto da graça você tem recebido. Apóstolo Paulo diz o seguinte: eu trabalhei mais que todos eles. Se você achar arrogante, você vai discutir com ele lá no céu. Mas a palavra de Deus diz que ele se esforçou mais que todos os outros. E ele diz, mas não por causa de mim, mas pela graça. E aqui, querido, quero te falar a verdade. Sabe o que nos leva a servir? Você vê pessoas assim, fala, mas como é que pode? Por que serve tanto? Por que ele se envolve tanto? É graça. Nós vimos um testemunho aqui de uma menina na quinta-feira, de 15 anos de idade, uma adolescente, começou com 12 anos. Aquela adolescente já influenciou, impactou tantas adolescentes com o Evangelho de Jesus. Gente, uma adolescente, mas cheia da graça de Deus. O quanto você trabalha para Deus, para o Evangelho, revela o quanto da graça você tem recebido. Sabe por quê? Porque uma pessoa que recebeu muito, ela diz o seguinte: o que é que eu posso fazer? Lembra dos evangelhos? A pessoa chegava assim, era curada por Jesus, era restaurada, alcançada, e ela colava em Jesus e falava, eu quero te servir, eu quero fazer algo. Ninguém pedia, ela queria se oferecer, ela queria fazer algo por Jesus. Ela queria anunciar isso para as outras pessoas também. Isso é a graça de Deus em nós. E muitas vezes parece tão pesado fazer algo, servir a Deus, na verdade. Quem sabe a graça do Senhor está vazia no teu coração. Peça a Deus para te renovar hoje, para te encher novamente. Porque vai nascer uma paixão tão grande no teu coração, meu amigo, que até o sono você perde. Você começa a interceder pelas pessoas. Uma paixão tão grande que a gente sai pelas ruas, que a gente não se cansa, que a gente não quer ficar parado. Mas quem sabe, a graça de Deus é oferecida a todos. Mas tome cuidado, para que ela não seja em vão para você. O texto diz o seguinte: para comigo, a graça não foi em vão. Eu aproveitei bem o que Deus fez por mim. Eu recebi tudo o que Deus fez por mim. Para comigo, a graça do Senhor não foi em vão. Eu quero perguntar para você: como está a graça do Senhor para você? Tem sido em vão? Está aproveitando da graça? O favor imerecido, o amor de Deus pela tua vida? Ou ela está sendo em vão na tua vida? Jesus vai voltar e você não se preparou, não se entregou a Jesus, nunca serviu a Jesus, não se batizou, não cresceu na fé. Não deixa o tempo passar. Não deixa a graça de Deus ser em vão, um presente tão grandioso do próprio Criador. Aproveita disso. Amém, gente? Aproveita disso. Segura com as duas mãos, firme, o que Ele está te oferecendo. E aqui eu quero dizer para você, que se você não tomou uma decisão por Jesus, você precisa fazer isso. Todo aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. Você precisa renovar a tua vida espiritual. Como que eu sei que eu estou vivendo a minha vida espiritual? Pela sua vivência junto à comunidade. A forma que eu estou vivendo está demonstrando como está a minha fé. Mas se você está bem, diz, não, eu estou firme, eu quero te dizer, sirva mais. Há muitas vidas que precisam ouvir, receber o amor que você recebeu. Não fica só para você, isso é impossível. Amém, queridos? Deus tem um plano maior para a sua vida, através do Evangelho, através da Escritura, através da graça. Se Jesus já fez tudo por você, o que você precisa fazer hoje? Qual é a sua realidade hoje? O que você precisa fazer hoje? Pensa comigo, só um minuto. Bem, eu preciso estar participando. Você já está participando, esse passo você já deu. Quem sabe não está sendo regular, você está muito inconstante. Você precisa tomar uma decisão de ser constante. Quem sabe a tua fé está balançada, você precisa dizer, Senhor, me ajuda, eu estou me enfraquecendo.
Quem sabe você está passando um problema tão grande, que quem sabe pensa que não vai suportar. Você diz: Senhor, que eu quero me render às suas mãos. Eu sei que o meu Redentor vive. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? O que é que você precisa fazer hoje? Amém, queridos? Nós vamos cear hoje no plano de Deus para nós. Amém?